especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo. Estamos iniciando neste momento mais um Diálogo Espírita. Hoje nós vamos falar sobre literatura espírita. Quantos livros você já leu na vida? Um? Então só deu o primeiro passo adentro do imenso e frondoso jardim botânico da maravilhosa experiência das letras espíritas. Leu 3? Só começou a trilhar a primeira vereda e não explorou praticamente nada além do reconforto e da sombra e dos frutos de somente 3 árvores. Quem sabe você já leu uma dezena? Opa, então você já consegue ter uma ideia, uma opinião formada sobre tudo aquilo que você pode encontrar mais à frente. Mas tem muito mais. E quanto mais nós nos embrenharmos pelos seus caminhos e pelos seus espaços, mais desejo nós temos de prosseguir e desfrutar de tudo que ela, a literatura espírita, pode nos proporcionar. Bem, e assim vamos nós, leitores contumazes dos livros espíritas, em sua variedade de gêneros, títulos e autores, seduzidos por suas capas chamativas e de bom gosto, convidativas ao reino encantado do conhecimento de nós mesmos. Se você ainda não é frequentador deste jardim, com milhares de livros espíritas, abra espaço em sua vida e nunca se arrependerá. E a cada experiência de um novo livro lido, você sentirá redobrar a sensação de recompensa, de bem-estar, de estar bem no presente e pronto para encarar o futuro de cabeça erguida. O livro espírita, esse é o nosso tema livre de hoje. Estou aqui na companhia da Andréia e do Joilson, pessoas com larga experiência dentro do movimento espírita, dentro das suas casas espíritas, com várias atividades. E, naturalmente, vou depois pedir que eles falem para vocês, passem um pouco dessa experiência, do que eles... qual é a relação que eles têm tido até hoje com o livro espírita, para nós avaliarmos de quão importante a literatura espírita é. A gente sabe que o primeiro contato que muitas pessoas fazem com o espiritismo é justamente através do livro espírita, né? Recebido muitas vezes de presente. Olha que sugestão! Sempre foi uma boa sugestão um livro espírita. De aniversário, Natal, um dia do amigo, para dia das mães e por aí afora. Às vezes é por aquisição que a pessoa mesmo faz, por iniciativa própria ou por recomendação de um vizinho, de um parente, de um amigo. E quantas pessoas começam assim e acabam se apaixonando pelos livros espíritas, né? E de fato o livro espírita constitui uma das principais fontes de conhecimento da doutrina espírita. E que conhecimento! Quanta informação que a gente recebe, quanto consolo e até mesmo entretenimento através dos romances espíritas, mediúnicos ou não. A gente vai falar sobre isso também. Aliás, por falar em romance, na literatura espírita a gente lembra que existem vários outros gêneros, como por exemplo os livros de mensagens, livros de contos, os infanto-juvenis, os livros biográficos, livros que tratam mais da parte filosófica da doutrina espírita, da parte científica e por aí afora, né? Só para vocês terem uma ideia, até 2006, os meus dados não estão muito recentes, mas até 2006 já haviam sido vendidos 131 milhões de livros espíritas no Brasil, editados por cerca de 100 editoras e cerca de 5 mil títulos. Abril de 2007, outro dado que eu tenho, 15 milhões de exemplares só dos livros de Allan Kardec. Só do Chico Xavier e pela editora da Federação Espírita Brasileira, porque outras editoras também editam os livros do Chico Xavier, algumas delas,
eram até 2011 16 milhões de livros, sendo que só Nosso Lar, que depois virou filme, era na época já 2,2 milhões de exemplares. Outro médium muito conhecido no nosso movimento, já está com mais de 90 anos de idade, o Divaldo Pereira Franco, grande orador espírita. Isso até 2006, os livros dele já haviam vendido mais que 7 milhões. E aí a gente encontra então livros psicografados, ou livros que é uma das preferências, né? Muita gente só quer saber de livro psicografado, às vezes até com certo prejuízo para os autores encarnados, prejuízo não financeiro, eu digo assim, às vezes as pessoas deixam de consultar livros de autores encarnados em detrimento deles, justamente porque não é psicografado. Parece que o livro, quando é psicografado, está escrito lá na capa, ele assume um papel, uma relevância maior, o que não deveria acontecer. Nós temos excelentes autores encarnados também. Bom, dito isso, eu passo então a palavra para o Joilson e para a Andréia. Eu perguntaria o seguinte, gostaria que vocês então falassem, né, da importância do livro espírita para as pessoas em geral. Não sei quem que vai tecer os primeiros comentários. Qual o recado que vocês gostariam de passar para os nossos telespectadores a respeito? Quer começar? Posso sim. Bem, aqui no público em geral, né? Vamos então imaginar que a pessoa não é espírita, mas ela tem curiosidade e porque alguém falou, porque ela vivenciou uma experiência de vida que a fez compreender que aquelas literaturas ou aqueles livros que ela já tinha lido não conseguia responder aquelas dúvidas, né? Então, em geral, essa pessoa busca a literatura espírita. Só que hoje nós temos essa infinidade, como você mesmo disse, de tantos livros publicados, não é mesmo? Então, por onde começamos, né? Por onde a gente pode pegar, então, para essa pessoa que está iniciando na leitura, qual o livro que seria recomendado, qual a obra que vai fazer com que ela tire as suas dúvidas e sinta mais interesse pela leitura dos livros espíritas, né? Então aqui eu diria que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma excelente obra para essa leitura mais geral, para aquela pessoa que está querendo saber sobre o Espiritismo. O Evangelho é um clássico, né, dos livros da codificação do Espiritismo por Allan Kardec. E o segundo livro seria o Livro dos Espíritos, que também é um livro de perguntas e respostas, e a pessoa, mesmo que ela nunca tenha lido nada sobre o Espiritismo, ela vai compreender. E caso ela não compreenda, porque há ali alguns pontos filosóficos bem complexos, caso ela não compreenda, então é necessário que ela busque auxílio, né, por outras obras, que daí não sei se você quer comentar mais. Eu até deixa eu passar por aqui o fluxo da ideia. Joilson, concorda com a Andréia que o primeiro, ela opina que para ela é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Você concorda com essa ordem? Tem alguma... Eu inverteria a ordem. Eu inverteria a ordem. Eu começaria pelo Livro dos Espíritos. Tem um outro livro que é fininho, que vai ajudar a compreender também, que é um livro chamado O que é o Espiritismo, que ali Kardec dá um resumo basicamente do que é o Espiritismo e que vai esclarecer muito. E depois passaria também pelo Evangelho, para depois ir para as outras obras. Somente depois que você tem um conhecimento, uma base da doutrina espírita, aí sim você buscar o livro A Gênese para ler, que já é um livro mais técnico, que tem um assunto um pouco mais aprofundado. Aí tem o livro Céu e Inferno também, que vai esclarecer, porque tem muita gente, esse público em geral, que tem esse medo do tal do inferno, né? E esse livro, O Céu e Inferno, ele vai te esclarecer que não existe céu e que não existe inferno. Que o céu e o inferno somos nós quem criamos. E vai depender muito da situação da pessoa quando ela fizer a transição, quando ela passar para o lado espiritual da vida. E é por isso que se chama de céu e inferno. Mas vai esclarecer muito a esse respeito. Então a pessoa vai deixar de ter esse medo, o que é uma grande vantagem para quem não é espírita
e quer conhecer, porque o Cristo disse lá, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Tudo bem que isso aí é num sentido muito mais profundo, porque a verdade é Deus. Né? Então, para nós conhecermos Deus, nós temos que nos tornar espíritos puros, como ensina a doutrina espírita. Porém, para chegar a Deus, existem, vamos colocar assim, pequenas verdades que vai nos esclarecendo, que vai fazer com que a gente vai abrindo a nossa mente, vai expandindo a nossa consciência, de forma que a gente começa a ter uma compreensão desse lado espiritual da vida, e nós deixamos de ter medo do lado espiritual da vida, o que é uma grande vantagem para o público em geral também. Já para o espírita, a importância, porque o espírita então deve continuamente ler obras espíritas, estar sempre atento às novas obras, porque os conhecimentos eles estão sendo passados, estão sendo renovados também constantemente. Sempre vem informação nova para o lado de lá. Então, por exemplo, se nós pegarmos ali a série psicológica da mentora do Divaldo Franco, né, a Joana de Ângeles, o que ela traz ali de informação a respeito do ser humano, principalmente voltado ao seu autoconhecimento, trazendo as explicações da psicologia e fazendo essa ponte com o espiritismo, com a doutrina espírita, e promovendo o autoconhecimento da pessoa, isso enriquece demais o espírita e vai ajudar o espírita também a manter uma compreensão ainda melhor da doutrina espírita. Sem falar que, sempre que você está lendo um livro espírita, parece que a gente consegue manter uma conexão com a espiritualidade superior e você mantém ali uma calma, uma presença muito tranquila. Né? Parece que você não sofre tanto as influências da espiritualidade negativa. Por quê? Você está com o seu pensamento elevado sempre, à medida que você está lendo uma obra espírita, porque você está se esclarecendo sempre. E não só nessas obras técnicas, mas também nos romances. Né? Os romances que traz ali uma experiência de vida. Eu quero falar justamente sobre isso. A gente vai para um breakzinho rapidinho, a gente volta bem nesse ponto aí que eu gostaria de estender um pouquinho mais, tá bom? Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição você confere AD Paraná, 23 anos de jornal e 7 anos de TV. A fatalidade na doutrina espírita. Os dois lados da mediunidade do reverendo Staton Moses. E ainda, na seção livros que eu recomendo, a obra A Biologia da Crença, Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre literatura espírita. Antes de nós irmos para o intervalo, o Juilson estava falando sobre, tocou no assunto de romances. E a gente sabe, Juilson, a Andréia falou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra indicada para as pessoas interessadas em conhecer o Espiritismo. Você falou no Livro dos Espíritos, e até concordei sobre a prioridade, o que não quer dizer que é a opinião dela, e tem muita gente que acha que deve ser o Evangelho. Mas assim, muita gente, quando a pessoa ganha de presente um livro, qualquer coisa, geralmente não é o Livro dos Espíritos, não é o Evangelho, é exatamente o romance, porque é mais leve. Como é que a gente pode conciliar isso aí? Eu entendo que o romance, ele vai trazer ali uma experiência de vida, como eu já comentei. E é uma experiência, pelo menos no nosso ponto de vista, né, dos espíritos, por ser um livro psicografado, é uma experiência, é uma vida real, é uma coisa que aconteceu com determinada pessoa. E muitas vezes nós, ao lermos um romance, nós nos identificamos com um ou outro personagem. E aí a gente vê, poxa, o fulano lá em 1800, 1700, ele teve uma experiência de vida semelhante à que eu estou tendo agora. Então nós vemos que os dramas da humanidade, eles são eternos. Né? E os romances, só fazer. Os romances, geralmente, quando tratam do princípio da reencarnação, por exemplo, eles tentam criar o cenário entrelaçando as várias existências. Então, às vezes, justificando algumas dificuldades que a pessoa pode ter na vida atual, dentro da família, profissionalmente, doenças ou não, né, com o que ela fez
protagonizou em vidas anteriores. E isso, muitas vezes, ao se identificar com aquele personagem, em muitos casos, a pessoa ela acaba se fortalecendo, ela fala, poxa, ele passou por tudo isso. Né? Então eu também, se pegar lá o livro Renúncia, por exemplo, né, do Emmanuel, poxa, o que a Alcione passou sem precisar passar? Né? E passou a vida, e um espírito que se evoluiu. Muitas vezes nós nos identificamos e daí nós tomamos forças para ir em frente. E tem outro detalhe que os romances, como não tem a obrigatoriedade do estudo, da precisão do estudo, ela muitas vezes ela traz, é mais fácil de trazer para o leitor os princípios básicos de uma maneira mais suave, mais tranquila, provar que a vida continua depois da morte, sobre a reencarnação, sobre o que é perispírito, né? Sem ter aquele compromisso mais fiel às obras de estudo, né? Agora, o que mais que gostaria de acrescentar, Andréia, sobre esse tema? Nossa, a gente tem que pensar também na questão da internet, né? Então, a pessoa pode ter os livros em mão, não sei se vocês são como eu gosto do livro mesmo, não gosto muito do livro de PDF, né? Sim. Mas a pessoa, geralmente, ela pode ler o livro e aí, se ela tiver alguma dúvida, a infinidade de palestras, porque se você joga lá no Busca, aquele tema, por exemplo, reencarnação, a infinidade de palestras espíritas de boa qualidade que ela vai poder estudar, né? Então, o livro também vai servir, o romance ou o livro básico também vai servir como incentivo ao estudo. Porque ela vai ler a história, como o Joilson falou, vai se identificar com o personagem, com aquilo que a pessoa viveu, está relatando, vai tentar falar, poxa, e eu? E a minha vida? E isso faz ela procurar, para a maioria pelo menos, né? E aí a gente tem uma infinidade de materiais super bons na internet, né, de eu vou sites. falar disso, inclusive, no final também. Uma coisa complementa a outra, né? Nosso programa aqui é uma maneira de passar informação espírita e tal. Mas os livros têm o seu espaço, as palestras públicas também, e os programas de rádio, hoje em dia com a internet, com várias plataformas, a mesma coisa. Agora, Joilson, você teria aí para o nosso telespectador alguma experiência marcante, alguma experiência relacionada à literatura espírita? Bom, eu mudei de religião depois que eu li o Livro dos Espíritos. É mesmo? Não tinha como continuar. Só isso, né? Aliás, este ano eu completo 30 anos, né, de estudo da doutrina espírita. Como é que foi isso? Foi assim, eu tive um sonho e daí eu trabalhava numa loja de calçados, era adolescente na época e a pessoa que era minha chefe era espírita. E aí eu contei o sonho para ela, ela falou assim, não, mas esse sonho com teu avô, porque teu avô estava do teu lado. Quando ela falou isso para mim, eu dei 2 passos para trás, né? E aí ela pegou e me deu o Livro dos Espíritos, um pequenininho, um azulzinho, né, que hoje acho que nem existe, de bolso, que nem hoje tem mais. E aí eu comecei por ali, eu comecei a ler. E eu fui lendo, e depois eu falei assim, poxa, não tinha mais como eu continuar dentro da outra religião, conhecendo o que eu conheci da doutrina espírita. Inclusive, eu tinha até a pretensão de ir para o seminário, né? Ser padre. Aí depois não teve como mais. Mas foi depois de ler o Livro dos Espíritos e depois participar de grupos de estudos do Livro dos Espíritos que eu falei, não, o caminho é por aqui. E estou aí até hoje. Pois é, né? E aí para os nossos telespectadores, para também não se assustarem, né? Por isso que às vezes há uma pressão, certos parentes, às vezes nossos, tentam nos desviar dessa intenção de se aproximar do Espiritismo, porque quando a gente começa a ver realmente o que a doutrina espírita possui, como ela é rica, a doutrina de conhecimentos, como esses conhecimentos estão disseminados, acabamos de falar não só pelo livro espírita, mas por vários canais, digamos assim, né? Como existe esse conhecimento espírita, tem esse potencial de transformar a vida das pessoas, né? E então, muitas vezes, certas religiões, por certa incompreensão, por certo dogmatismo, por querer segurar o fiel ali só para a sua religião, ter o seu interesse, às vezes até dentro da própria casa, às vezes há uma falta de entendimento, de tolerância maior, porque a pessoa, quer moldar o outro à sua maneira de ver, de entender. Todas respeitáveis,
Os espíritos dizem para Kardec que toda religião, se ela tiver boas intenções e transforma as pessoas para o bem, elas são respeitáveis e daí a pessoa deve seguir. Mas existe também algumas coisas que às vezes a pessoa perde de aproveitar o que poderia aproveitar. Aliás, falando nisso, uma dica para vocês. A Andréa já antecipou um pouquinho. Se você está interessado realmente em conhecer um pouco mais desse manancial fantástico de conhecimento espiritual, a gente apresenta aqui algumas possibilidades. Em primeiro lugar, frequente um centro espírita, porque lá, além de vocês assistirem às palestras de graça, gratuitamente, de vocês poderem receber o passe, o fluido terapia, também de graça, né? De participar de cursos de graça, você terá acesso à livraria espírita. A maioria das casas espíritas tem um centro espírita, comercializam os livros, alguns títulos, não consegue comportar nada perto desses 5.000 que eu mencionei anteriormente, mas também muitos deles têm a biblioteca, que faz, obviamente, o empréstimo. Então, é uma maneira de se aproximar do livro. Uma situação seguinte é ver se na sua cidade se tem uma livraria especializada na literatura espírita. Outra situação que algumas cidades, uma vez por ano, 2 vezes por ano, fazem feiras, realizam feiras do livro espírita. Então fiquem atentos quando vocês ouvirem falar sobre Feira do Livro Espírita, procure saber onde que é, dê uma passadinha lá sem compromisso, que talvez vocês encontrem opções, certamente encontrará opções muito boas para você levar uma ou várias obras para casa, né? Com desconto, geralmente as feiras do livro com desconto e tudo. A Andréa falou sobre a internet. Você pode entrar diretamente no site das editoras e lá tem todos os catálogos com preços, todas as vantagens e como você pode adquirir diretamente pela internet. Eles vão mandar pelo correio para você o livro em casa. É uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é o download. Tem muitos livros que, porque já estão com o domínio vencido, de domínio público, como as obras da codificação, que nós citamos aí também. Todas elas podem ser baixadas e você pode ler no seu tablet, no computador, onde for. Tá? Uma outra possibilidade que a gente tem, e aí a gente entra no nosso terreno aqui da nossa atuação, e você se associar ao Clube do Livro Espírita de Curitiba, que há 25 anos trabalha atendendo para cidades de todo o país. Já são mais de 14.000 exemplares de livros distribuídos. Tudo que você tem que fazer é mandar um e-mail para nós no adpr@adpr.org.br ou um contato pelo telefone 41 98881 2825, telefone WhatsApp, né? Eu vou repetir, 41 prefixo aqui de Curitiba, DDD, 98881 2825. E faz o livro da sua escolha. Você recebe um livro a cada 2 meses, em seu domicílio, não tem taxa de inscrição. Não é? Outro detalhe, em relação a valor, o código de conduta da operadora não permite que a gente fale em valores, mas com o primeiro contato a gente passa essa informação e pode esclarecer todas as demais dúvidas que a pessoa interessada tiver. Né? Então, gente, o que você está esperando? Né? Agora você tem mais a desculpa de não tomar conhecimento com os livros espíritas. Tome a sua decisão, veja qual dessas opções cabe melhor para você, né? Mas não deixe escapar a chance de conhecer melhor o Espiritismo. Isso que é o importante, né? Você vai ver que a diferença que faz o hábito da leitura espírita na vida de cada um de nós, né? Então, livro espírita, companheiro de todas as horas. Tenha sempre um na mão e ele nunca vai deixar você na mão. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, falaremos de um importante tema, sempre importantes temas aqui do Evangelho, mas esse é muito significativo para os dias de hoje, para esse momento que todo o planeta está passando. Bem, nós vamos falar sobre Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu vou ler, como sempre, um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo para podermos conversar a respeito desse importante tema. Diz assim:
disse a outro: segue-me, e ele lhe respondeu: Senhor, permite que antes eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Mais abaixo, no Evangelho, nós temos a explicação desse tema evangélico que está na Bíblia, né? Então diz assim: com efeito, é a vida espiritual a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. É um tipo de morte se comparado ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira corrente que o prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas o espírito ausente, através da lembrança. É um respeito análogo ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que aqueles que o amavam guardam como relíquias. É isso que o homem daquela época não podia compreender por si só. Jesus ensina dizendo-lhe: não te inquietes com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Bem, porque eu disse que esse tema é extremamente importante para os dias de hoje? Porque nós vivemos, né, uma insegurança muito grande com a questão do vírus, do Covid, e isso está em todos os países do mundo. Muitos indivíduos sofrem em demasia e temos visto aumentar a ansiedade, a depressão, os casos de suicídio, se pensarmos de maneira materialista, se analisarmos que essa vida material é mais importante que a vida espiritual. Veja o que o Evangelho traz. Ele traz que Jesus falava aos espíritos. Jesus chamava a atenção para a vida espiritual, para a importância de, sim, cuidarmos da vida material, porque dela necessitamos para as nossas provações, para passar as provas ou melhorar naqueles pontos que temos dificuldades. Porém, não é a vida material a mais importante, não é esse momento material, não é o ter, mas sim o ser. Então, precisamos treinar o ser como espíritos imortais, e voltaremos para a pátria espiritual. No livro de Haroldo Dutra, que fala sobre as parábolas de Jesus, ele traz uma seguinte observação bem interessante para esse quadro. Ele diz que aqui nós montamos uma tenda, e logo que partimos para o mundo espiritual, nós desmontamos essa tenda. Então ele comenta as profissões, o que temos, tudo o que nós fizemos aqui nesse mundo material é apenas uma tenda. O que é importante é desenvolvermos a nossa aprendizagem moral, sermos caridosos, sermos indulgentes, perdoarmos, falarmos com o coração, olharmos aquele que muitas vezes precisam de uma palavra amiga, de uma orientação, de um cuidado, né? Então esses são os caminhos que nós podemos atribuir ao espírito. Esses são os caminhos da aprendizagem, é a aprendizagem moral para a qual nós estamos aqui em constante desenvolvimento. Então, irmãos, vamos olhar nesses dias difíceis para esses pontos que o Evangelho traz e abre uma luz e abre um caminho certeiro, um caminho certo para as nossas vidas. Vamos cuidar da vida espiritual, não nos esquecendo, claro, da vida material que é necessário para a sobrevivência, mas dando valor, com todo o nosso amor, à vida espiritual. Fiquem em paz. Até lá.